you all. I'm Teacher Larissa and I'm here today to talk about phrasal verbs. But don't worry, because eu vou falar em português. Bom, inicialmente, este é um vídeo teste, não sei se alguém vai chegar a assistir isso, porém, se assistir, é por isso que eu estou gravando no closet da minha mãe. Caso alguém tenha um interesse, assim, futuro de assistir, tomara que não seja numa sala de aula, tomara que não sejam muitas pessoas, porque o armário é uma coisa íntima, né, gente? Passa uma vibe, assim, de lugar que você sai do banho, dá aquela trocada, enfim. Tô aqui no armário. Porém, vamos falar sobre os phrasal verbs. O que são esses phrasal verbs que para muitas pessoas parece um assunto simples, enquanto para outras é assim uma loucura, não faz sentido de jeito nenhum. Por que junta essa palavra com aquela e vira isso aqui que não tem sentido? Calma, tem sentido, tem sentido. Porque pensa comigo, assim como aqui no Brasil a gente tem certas expressões que a gente precisa dizer para se expressar, é claro que eles vão ter isso também fora do país. Mas por que junta uma palavra com uma preposição ou com fragmentos de advérbio, uma palavra que não tem nada a ver, com uma preposição que não tem mais nada a ver ainda, põe as duas juntas e do nada é uma coisa completamente maluca. Bom, cara, não sei. Sinceramente, eu não sei. Quem fez a construção morfológica, linguística das palavras já vem bem do início dos tempos. Você precisa perguntar para essa pessoa, mas não pensa na construção, pensa no sentido que isso está tentando passar. Porque se você pensa na construção, você fica louco. Porque não tem sentido. Uma palavra que tem um significado, uma preposição que é um conector aleatório, não tem sentido. Então não pensa na construção, pensa no sentido que isso foi atribuído. Entendeu? É tipo outros idiomas, sabe? Uma coisa que eu me inspiro bastante quando eu acho muito confuso. São idiomas tipo japonês, mandarim, que eles têm uma palavrinha pequena que significam várias coisas. Tipo carpe diem, que não é nenhuma dessas línguas, nem lembro que língua é, mas decidi usar de exemplo. Carpe diem é uma palavra mais pequena que significa, acho que é viva o momento, entendeu? Então é tipo isso, vamos lá. E o phrasal verbs, agora que a gente já sabe que o objetivo é esse, são verbos que eles vão ser combinados com partículas adverbiais ou com preposições e vão ter os significados modificados. Então, beleza, a gente já sabe o que é, já entendeu o contexto. Agora, para conseguir entender o phrasal verbs melhor, não vai adiantar se você não souber o que é uma preposição e o que é um advérbio. O que é uma preposição, então? A preposição, geralmente, ela é uma palavrinha que ela vai ligar dois elementos de uma mesma frase. Então, é simplesmente isso, é um conectivo entre duas sentenças, tem ali a nossa belíssima preposição. Já o advérbio, eu acredito que muitos de vocês vão lembrar de ter aprendido na escola, que tem advérbio de tempo, advérbio de estado, advérbio de modo, porque ele é um alterador de sentido. Por exemplo, deixa eu olhar aqui a minha colinha, porque vai que eu pulo alguma coisa muito importante, assim, que eu sou acelerada, né? Exatamente. O advérbio, ele é uma palavra que funciona como um modificador da frase. Mas ele não muda para qualquer coisa, ele acrescenta um modo específico, por isso que a gente tem vários tipos de advérbio. Então, o phrasal verbs nada mais será do que um verbo que vai ser combinado com uma preposição ou com um advérbio, que já é ali, a gente já sabe que é um alterador de sentido, que vai formar uma coisa diferente. Legal? Legal. Tá. Tá. Isso pode acontecer com diversos verbos em inglês. E quando eu digo diversos, são diversos mesmo, porque a gente tem uma tabelinha, que não é uma tabelinha, é uma tabelona de phrasal verbs que tem muitos. Por exemplo, já sei uma coisa aqui, eu tava tentando lembrar disso. Um phrasal verb muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos é ask someone out. Por exemplo, você tá lá, né, na baladinha, aí você conhece um gatinho, aí você pega o zap dele, aí você pensa, nossa, quero muito sair com essa pessoa de novo, eu quero ver essa pessoa de novo. Aí o que você faz? Manda um zap, né? E aí, bora sair? Imagina um americano lendo isso. Bora sair. Sair pra onde? Sair da minha casa? Sair para qual lugar? Porque eu tenho um amigo americano e eu percebi que ele leva as coisas que eu falo de uma forma muito literal. Então, pra eles também não faz sentido quando a gente fala assim. E na versão americana disso, eles não mandariam um zap, tipo, e aí, vamos colar ali na padaria? Ó, outra coisa muito estranha, né? Colar ali. Colar, como assim, cara? Colar. Me deu loucura. Mas eles falam o quê? Ask someone out. I'm into Danny, so I'll call Danny out. Eu estou afim da Dani, vou chamar a Dani pra sair. Danny é um nome masculino. Desculpa, eu não sei porque eu passei pro português. Danny não tem tradução, é um nome. Enfim, I'm into Danny, I'll ask Dan out. So I'm asking Dan out. Tô chamando Danny pra sair. Entendeu? Então, da mesma forma que nós falamos de uma forma não tão literal, eles também falam, sabe?
Então, vamos lá. Vamos lá. Mais um exemplo aqui. Agora, isso é importante você saber identificar, porque a gente tem essa questão de frases que irão funcionar com a questão do advérbio, ele mudando o sentido, e frases que terão o conectivo da preposição, e eu trouxe 2 exemplos aqui. Como isso é uma aula teste, eu estou com uma folhinha. Eu gostaria de estar transmitindo o slide? Sim, porém eu ainda não tenho o slide. Só estou cronometrando o tempo e criando uma explicação, mas eu juro que eu farei o slide, tá? Tá. Combinado. Então, vamos lá. O exemplo que eu trouxe para vocês é I switched the light off. I switched the light off. O off aqui funciona como advérbio, por quê? Dependendo do estado da luz, ela vai ter uma modificação. Pensa nisso, tipo, light off. Off, a luz tá apagada. On, a luz tá acesa. Então já modificou o sentido da frase. Agora, a de baixo, I jumped off the wall. I jumped off the wall. Por exemplo, eu pulei da parede. Tava lá, sei lá, uma parede escalada. Tava lá, aí eu jumped off. Tá fazendo um conectivo de 2 frases. Ele não tá alterando o que eu tava fazendo, não tá alterando o estado da parede. Ele simplesmente informou que eu que tava lá subindo, pulei. Tá? Pulei da parede. Então, isso aqui é importante também você saber. As preposições, elas possuem um objeto. Elas possuem algo ali para conectar. Já a preposição, não. Geralmente o objeto já tá lá, só tá fazendo a função de mudar. Talvez isso fique mais confuso agora, porém, vocês vão ver que quanto mais frases você lê, mais você prefere que aquilo não tá mudando, aquilo só tá conectando, então você já entendeu, tá bom? Confia em mim. Vem comigo, cola comigo que você passa de ano. Agora, já acaba por aí? Nós temos apenas a preposição e o advérbio? Não. Pode ter preposição e advérbio numa mesma frase? Sim. Então vamos lá. Pode sim, pode ter sim. Por quê, né? Tá, então, quando a gente faz isso, quando a gente faz essa questão de utilizar a partícula adverbial e a preposição, ele vira o quê? Ele vira um verbo de 3 partes. Uau! 3-part verbs. Novamente, eu tentando mostrar aqui o meu slide improvisado pra vocês. Juro que quando eu for fazer uma aula decente, vai ter um slide bonito. Não sei fazer slide, mas alguém vai fazer pra mim. Mas vai ser bonito. Ok. Então tá. 3-part verbs. Vamos na parte do 3-part verbs. E todas as partes são importantes? São. Por isso que eles são considerados verbos de 3 partes, né? Não dá pra cortar. Um exemplo aqui que eu trouxe pra vocês, aqui. I get on with her quite well. A gente sabe que, pelo menos pra mim, get on with her tem um outro sentido. Parece, tipo, ir junto, caminhar, andar. Get é de chegar lá, né? Get lá. Não. I get on with her quite well. O que isso significa? Eu até que me dou bem com ela. Eu me dou bem com ela. A gente se dá bem, tem um bom relacionamento. Entendeu? Então, aqui uma frase que parece ter um sentido, mas que tem outro. E eu queria muito dizer que, nossa, tem uma magia que você começa a identificar os phrasal verbs de forma, assim, científica. Tem toda uma fórmula. Não tem. Não tem. Phrasal verbs é decorar. É uma tabela enorme, você vai assistindo série, você vai vendo uma frase que não faz sentido pra você. Isso é uma dica ótima. Quando você lê algo em inglês e perceber que a tradução literal não tá fazendo sentido na sua cabeça, pensa, putz, isso é um phrasal verbs. Isso só pode ser um phrasal verbs. Tá? Tá. Desculpa, eu não sei o que eu fico afirmando, como se eu tô meio... Sou meio autoritária, né? Eu falo, tá? Tá. Você não entendeu? Problema seu. Mas vamos ficar calmos. Então, ok. Phrasal verbs é esse sentido. Você sabe que se você lê alguma coisa e pensa, cara, I get on with her pretty well? Como assim? Eu vou com ela muito bem? Não tô entendendo. Pensa, se eu não tô entendendo, se isso aqui não tem um significado literal, provavelmente isso aqui é algum tipo de expressão, é um phrasal verbs. Outro exemplo que eu trouxe, tá? Aqui o meu irmão, como vocês podem perceber, né? Ele veio assistir a aula também. Meu irmão é um dos meus melhores alunos. Então, vamos continuar. Trouxe outro exemplo aqui pra vocês. It's hard to put up with people who won't stop talking. É difícil acompanhar pessoas que não param de falar. Tipo eu. Pessoas consideram difícil me acompanhar, porque eu tô sempre falando, eu sou assim, uma metralhadora de palavras, mas tudo bem. Então, it's hard to put up with people. E put tem um sentido de colocar. Então, quando você lê isso, você quer ler de uma forma literal. Você quer olhar e falar, it's hard to put up with people who won't stop talking. É difícil colocar com pessoas que não param de falar? O que é isso, mano? Exatamente. Não tem sentido literal. Isso aqui é um phrasal verbs. Tem um outro sentido que essas 3 junções aqui proporcionaram para nós, por alguma razão. Então, tá. Eu vou pôr em anexo nesse vídeo, em algum lugar, uma tabela com os phrasal verbs para vocês poderem assistir.
assistir, pra vocês poderem lerem legal. Então eu vou pôr aqui um linkzinho, uma fotozinha, alguma coisa de uma tabela dos phrasal verbs para vocês conseguirem olhar. Então este momento eu vou dar uma pausa no vídeo e vai ser o momento que vocês irão ler a tabela de phrasal verbs com todo o seu coração, com toda a sua atenção, com a maior vontade. Vocês irão ler. Pausando. Prontinho, né? Já tirei aqui a pausa. Pra vocês foi muito rápido, pra mim também, porque eu não fiquei pausada há muito tempo, pausei tipo um segundo. Mas enfim, vamos lá. Agora, se você leu a tabela, você provavelmente percebeu que tinha umas classificações do lado dizendo separável, não separável ou inseparável. Exatamente, a gente ainda tem essa questão. Além de termos palavras aleatórias juntas com preposições aleatórias e com advérbios aleatórios que formam outro sentido, ainda tem a questão de que eles podem se separar ou não se separar. Agora, separáveis. Como assim inseparáveis? Neste caso, aqui o meu super slide, que na verdade é uma folha de papel que eu escrevi. O phrasal verbs, eles necessitam de um objeto entre o verbo e a preposição. Essa é a questão dele ser separável. Aqui o exemplo que eu trouxe. My sister is very sad. I will cheer... Ok? Peraí que eu não entendo minha letra, desculpa. I will cheer her up with a box of chocolates. Então, a minha irmã tá tão triste, eu vou animá-la com uma caixa da Nestlé, entendeu? Mentira, é chocolate, tá escrito aqui. I will cheer her up with a box of chocolates. Mas aqui, não sei se dá pra ver, provavelmente não. Aqui, a gente tem o verbo, a gente tem um objeto no meio, no caso, um sujeito, que é a irmã, né? E aqui a gente tem uma preposição no final. Tá vendo, ó? Isso aqui encaixa, você consegue colocar no meio. Não dava pra você colocar, por exemplo, cheer up her. Não existe isso. Outro exemplo. Nice clothes, put them on now. Put, sendo o verbo, them, no caso a roupa, né? On, de put them on. Não sei porquê, mas on não é só de ligar, não é só de ligado. On também é de put them on, cara. I put my clothes on today and here I am with my clothes put it on. Então, nesse caso deu pra separar, tá vendo? Você conseguiu ter o verbo, conseguiu ter uma outra palavrinha no meio, seja um objeto, seja um sujeito, e a preposição. Legal, legal. E no caso das inseparáveis, o que as inseparáveis trazem para nós hoje? Já as inseparáveis, como o nome já sugere, a gente não vai conseguir colocar uma palavra, né? Não vai conseguir colocar a palavrinha entre os verbos e as preposições. O exemplo que eu trouxe é Me and my stepmother get along very well. Esse exemplo tá me parecendo familiar, né? Tô sentindo que eu já falei isso aí da stepmother em algum lugar. Não, acho que foi o I get on with her quite well, né? Acho que é, desculpa, tá loucuras. Enfim, me and my stepmother get along very well. Eu e a minha madrasta, é bom. Minha madrasta nos damos bem, a gente até que se dá bem, a gente tem um bom relacionamento e a minha madrasta aí, ó, parças, nem tem madrasta. Porém, eu poderia falar me and my stepmother get very well along? Não, não poderia. Não podemos. Tem aqui os phrasal verbs que eles são inseparáveis, que não cabe um sujeito no meio dele. E como eu sei disso, pra mim é muito feeling também, cara. Eu sinto que não dá, eu não ponho. Não, mas é questão de estudar também, é questão de decorar. Não é apenas feeling. Não é só ler e eu penso, putz, isso aqui tá estranho aqui, isso aqui tá estranho. Não, é lendo a tabela, é lendo a bendita tabela. Infelizmente, não tem outro jeito além de ler a tabela, galera. Desculpa. Então, a gente consegue ver aqui um exemplo, outro exemplo. How will I get through this? How will I get through this? It's too hard. Como eu vou passar por isso? É muito difícil. Eu poderia falar, how will I get this through? Parece, aí já muda o feeling, né? Porque você lê isso, não parece tão estranho. Você lê essa frase e pensa, caramba, até que faz um sentido. Mas não. Esses phrasal verbs, eles entram naquela listinha de inseparáveis, por isso que é importante você decorar. Porque por mais que na sua cabeça faça sentido, é só na sua cabeça. Não pode, entendeu? Agora acaba por aí, tá bom, entendi. Vou ler a tabela, eu vou descobrir quais são separáveis, eu vou descobrir quais são inseparáveis, vou descobrir, eu já entendi. Acabou aí? Não acabou. Os phrasal verbs, eles também têm phrasal verbs com 3 partículas, que se você colocar... A gente já falou disso, lembra que a gente já falou disso? Eu lembro que eu falei que não ia fazer sentido se faltasse um pedaço, porém não importa, eu vou falar de novo, que é importante também.
Tem os phrasal verbs que parece que tem uma preposição a mais, que tem alguma coisa a mais ali, mas não é. Eles simplesmente são. São phrasal verbs com 3 partículas. Tá tudo junto, entendeu? É uma mistura ali que vai dar um sentido de uma outra expressão que você vai querer usar. Porque não dá pra viver a vida só falando inglês no neutro. Você tem que saber a expressão, você tem que saber as entonações, entendeu? Você tem que chegar lá já chegando, falando, I put my clothes on, entendeu? Tá. Agora, como eu já ia dizendo, alguns phrasal verbs, eles possuem até 3 partículas. E todas essas partículas são necessárias para o sentido da frase. Exemplo, if Henry drops out of college, he will find a job. Se o Harry pular fora, sair da faculdade, ele vai achar um trabalho. Relaxa, ele vai achar um trabalho. O Harry é maluco, é parça. But aqui, drops out of. Não podia ser apenas drop out. Porque drop out da onde? Da onde esse garoto estaria saindo? If Henry drops out college, tudo bem. Se você já ouviu alguém falando assim, provavelmente já. Porque eu já ouvi numa série, num filme. Porque os americanos, eles não falam 100% o politicamente correto, né? Eles não falam, gente. A gente também não fala. A gente esquece plural, a gente conjuga o verbo errado, a gente sabe. Só que é importante você saber. É importante saber porque caso você queira fazer uma prova, caso você queira tirar uma certificação, caso você precise de querer arrumar um trabalho no exterior, tem que falar bonito, tem que manjar o negócio, para as pessoas olharem e falar, uau, você não comeu nenhuma partícula desse phrasal verb. E eu acho isso muito sexy, porque é isso que todo mundo vai pensar. Agora, o próximo. It's important for Brazilians to get rid of corrupted politicians. I'm sorry. Politicians. Então, é importante para os brasileiros se livrarem de políticos corruptos. É importante, né, galera? Olha o tempo que a gente tá vivendo. To get rid of. A gente poderia dizer, it's important for Brazilians to get rid corrupted politicians. Get rid do quê? Get rid, falta um, entendeu? Eu tenho certeza que a sua professora no 5º ano, no 6º ano te falava. Como que me falava o tempo todo? Eu achava um saco. Enfim, não vou lembrar agora, é um exemplo, mas sempre me falaram a minha vida inteira. Eu lembro que me perguntavam assim, mas Larissa, sua frase está faltando um complemento. Você colocou aqui uma preposição, mas essa preposição se refere a quê? Papagaios, cachorros? Eu ia lá, colocava complemento, mas é isso aí. Não pode esquecer. Get right. Aqui a gente tem um verbo, a gente tem a preposição. Podem ser o quê? Aqui, drops out of. Aqui parecem 2 preposições e um verbo, mas não, galera, calma, é assim mesmo que funciona. Eles têm 3 partes, eles têm get rid of, se livrar de, entendeu? Drops out of, sair de. Então é aquela questão de que você vai ter 3 partes, um verbo complementando, ajudando o outro, né? Drops out of, sair do colégio. Calma aí que eu perdi muito agora, gente, de raciocínio. Vê se sou assim. Tá. Vamos usar o get right off, que eu tô achando ele mais amigável comigo hoje. Get right off, se livrar de. Se livrar. O se não é não soa como verbo pra gente. Para de tentar traduzir na sua cabeça. Get right off, você sabe o que significa, você sabe o contexto, só que não fica pondo na sua cabeça, tipo, get right off, se livrar de. Não. Pensa o contexto na sua cabeça, tudo em inglês, entendeu? E só aceita que esse phrasal verbs tem 3 partes, que não é pra você comer nenhum pedaço. Não é, tem 3 partes. Então, recapitulando aqui, phrasal verbs, nós teremos que sim, que decorar na tabela, que ler a tabela, que saber a tabela, que engolir a tabela, que viver a tabela, que respirar a tabela, que tatuar no seu corpo a tabela. Tem que decorar, não tem outro jeito, cara. São verbos que são combinados com o quê? Com partículas adverbiais ou com preposições que vão mudar completamente o sentido daquele verbo inicial, criando uma expressão. Então, você tem que saber isso. Ele é o quê? Tem alguns que você consegue separar e colocar um objeto no meio, tem outros que não dá, ele é junto. Tem uns que tem 3 partes, outros é só 2. E como que você vai aprender isso? Lendo, meu querido, estudando. Mas agora que você está assistindo esse vídeo, que você já entendeu de onde vem, por quê, o que junta, como faz, aqui, isso e aquilo, pra que eu vou usar essa merda, o que eu tenho que aprender, o que eu não posso falar do jeito que eu quiser. Vai ser útil, eu prometo. Tudo nessa vida tem um propósito. Se alguém sentou numa cadeira e ficou horas pensando, putz, se eu juntar get right off e inventar que na minha cabeça vai ser se livrar de. Se uma pessoa passou tanto tempo fazendo isso com um monte de palavras, vamos valorizar o esforço da pessoa, vamos aprender o que ela ficou lá, né, escrevendo assim, cotas pra dar um sentido na vida dela. A pessoa chegou, put the clothes on e começou a escrever, entendeu?
E ela achou aquilo muito legal, então vamos valorizar a junção maluca de verbos com preposições e com partículas adverbiais que alguém fez. Vamos valorizar e vamos aprender, tá bom? Por favor, leiam a tabela. A tabela está em algum lugar. Vou postar esse vídeo no YouTube. Está em algum lugar. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você assistiu, se ninguém tá assistindo até aqui também, fiz uma dança só pra, sei lá, ninguém tá assistindo. E eu espero que isso dê muito certo. Eu tô aí com um projeto que futuramente eu explicarei por que tô postando esse vídeo numa plataforma pública me humilhando, mostrando o closet da minha mãe. Provavelmente em breve ele será apagado. Porém, obrigada por ter assistido e é nóis, tamo junto. Te vejo na próxima ou não. Se esse vídeo sumir da plataforma, ele só vai sumir igual eu agora. Ele só some, assim.